A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqueles que vão conseguir ouvir este áudio, onde eu vou explanar aqui uma reflexão, e uma devocional, através da lição 9, que é um estudo da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja Odre Novo, que tem como lição, e lição essa de número 9, o seguinte: como vencer as oposições à obra de Deus. Amém? É um texto bastante propício para o momento que a igreja do Senhor vive na terra. Não vou se falar somente do Brasil, mas da terra. A gente vivemos momentos de perseguição, a verdade é essa. Vivemos momentos de zombaria. Vivemos momentos de descrédito naqueles que não creem que Deus existe, que o Evangelho é poder, que a Bíblia é a nossa regra de fé e é um livro que é a boca de Deus na terra para os seus filhos. E é um tema que a gente precisa mesmo, sim, entrar mergulhando de cabeça pelo momento que nós estamos passando no cenário cristão, evangélico, protestante. Amém? O tema dessa lição: a união, uma arma contra a oposição. Não existe vitória, não existe guerra a ser vencida, não existe propósitos a ser vencidos, a ser conquistados, se a igreja do Senhor não tiver união. Sabemos que a desunião, que é o oposto da união, está cada dia mais presentes, tanto dentro da igreja, como dentro de casa, como no trabalho, como em qualquer lugar que existam ali homens, mulheres, resumindo em vidas. Sabemos que essa oposição, que é a desunião contra a união, tem destruído muitos lares, tem destruído muita liderança de igreja, tem destruído muita obra do Senhor na face da terra, muitos ministérios. E é sobre isso que nós vamos tratar neste momento. No seu texto base dessa lição, em Atos 4, nós vamos ler agora. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Deixa eu abrir aqui em Atos 4. Está aqui. Vamos ler pausadamente, certo? Que diz assim no seu versículo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23, diz: no seu prefácio tem assim, na minha Bíblia: os discípulos oram pedindo coragem, certo? Nós vamos fazer também um comentário rápido sobre esse prefácio desse versículo, desse capítulo e versículo, início do versículo que está assim, a partir do 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e oraram a Deus. Aleluia! O soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele há. 25 diz: falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado, Davi, teu servo. Porque as nações se enfraqueceram tanto? Foi uma pergunta. Porque perderam tempo com planos inúteis? Outra pergunta. 26 diz: os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui,
nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. 28 diz: tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. O 29 diz: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra. O 30 diz: estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome santo, Jesus, servo. 31 diz: depois desta oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! O 32, para encerrar, diz: todos os que creram estavam unidos em coração e em mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Aleluia! Convido a você a fechar os seus olhos nesse momento, para orarmos, dizendo: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos por esta palavra, porque é a palavra que nos traz cura, é a palavra que nos traz renovo, é a palavra que ressuscita, é a palavra que cura, e nós te louvamos por ela. É a palavra da verdade. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem libertado o teu povo, tem libertado aqueles que param para ouvir a tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, quando um homem, uma mulher, um jovem ouvir esta palavra, Senhor, esta reflexão, o Senhor, o Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa falar aos corações daqueles que vão ouvir, Senhor. Não é a minha voz, não é o meu jeito, mas sim a tua palavra. Sim, Senhor, porque a tua palavra diz que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nesse momento, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós podemos ver nesse texto base, ao qual eu citei agora, que está em Atos 4, do 23 ao 32, que é necessário ser ousado. Nesses tempos de hoje, meus irmãos, na igreja do Senhor, está faltando ousadia de nossa parte. Está faltando ousadia dos líderes. Está faltando ousadia dos irmãos, de querer segurar o arado e não olhar mais para trás. É difícil sim, meus irmãos. É difícil porque a obra de Deus é difícil, não é fácil. Para aquele que quer fazer a obra de Deus, que quer pagar preço, que quer renunciar à sua vida, renunciar ao pecado, renunciar ao seu tempo, para estar fazendo a obra de Deus, é difícil, é luta. É luta. Mas a gente vê que nesse texto, a gente vê homens ousados. Aleluia. Então, eu trago como um estudo rápido sobre esse texto base de Atos 4, 23 ao 32, que nós precisamos ser ousados. Nesse capítulo de Atos 4, nesse estudo, temos um primeiro relato de um impasse envolvendo os apóstolos, se a gente notar, né? Os mestres da lei. Apesar da cura do aleijado e o sermão proferido para a multidão, visto no estudo de Atos 3, se você ler, né, o antitexto de Atos 3, você vai entender. Cerca de 5.000 pessoas ao arrependimento. Então, veio, né, nesse momento, em Atos 3, a gente vê 5.000 pessoas se arrependendo com a palavra, com a coragem, né, a ousadia de pregar a palavra. E esses acontecimentos repercutiram
negativamente entre os mestres da lei, recém-chegados no local, resultando na prisão de Pedro e João. Mas o Espírito Santo continuou usando os apóstolos, aleluia, impressionando até mesmo os interrogados, certo? Além disso, o posicionamento dos apóstolos durante todo este capítulo permite uma reflexão sobre como os cristãos atuais agem diante das adversidades e das almas perdidas. O que é que nós temos feito para resgatar essas pessoas ao Evangelho, à casa do Senhor? O que nós temos plantado? Será que nós temos orado? Recentemente, eu reunido com alguns jovens da igreja, eu trouxe isso diante daquele momento ali, onde estávamos tratando da lição 8, né? E paramos um pouco para refletir. O que é que eu tenho feito para os afastados da igreja voltar à igreja? O que é que eu tenho feito para aqueles que ainda não entraram na igreja, para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, virem à igreja? Será que nós estamos orando? Será que nós mandamos uma mensagem de texto via celular para essas pessoas? Será que ligamos para ela para dizer que elas são importantes, para dizer que elas fazem falta? Não, meus irmãos. Não. O básico de tudo e primordial é a oração. Então, se a gente não está nem orando, como é que a gente vai estar mandando uma mensagem, mandando uma reflexão, mandando um convite, se a gente não está nem orando, né? Então, se a gente parar para notar esse estudo, né, esse momento, esse texto base, né, de Atos 4, 23, é de grande importância para eu e você continuar crescendo e tornar a nossa fé cada vez mais madura. É o que nós estamos precisando nesses dias atuais, é amadurecimento espiritual. Amém? E o contexto, né, deste momento, contexto histórico, a gente vê que Atos é uma continuação direta dos acontecimentos do capítulo anterior 3, narrando exemplos da trajetória dos apóstolos depois do dia de Pentecostes. O evangelista Lucas segue a mesma linha de pensamento que teve ao escrever o capítulo 3. Amém? A falsidade dos mestres da lei daquele tempo estava sendo exposta desde o ministério de João Batista. Eles nunca conseguiram argumentar com Jesus. E diversas vezes, diante do povo, o Senhor relevava quem eles eram de fato. Desse modo, tudo relacionado ao Nazareno era uma ameaça para os mestres da lei. E a morte de Jesus tinha resolvido o problema, entre aspas, desse aparente. Entretanto, os seguidores de Jesus continuavam o legado dele e programavam sua ressurreição e reinado eterno. Aleluia! Por outro lado, os apóstolos, agora em um cenário de perseguição, demonstravam como cristãos cheios do Espírito Santo comportavam-se diante das falsidades. A prisão era apenas o início do que estava por vir na vida deles. E mais ousadia era necessário para eles prosseguirem sua missão de propagar o Evangelho, já que a manifestação da luz sempre irá gerar uma reação das trevas. A gente trazendo esse momento, a gente vê como levar, né, como vencer a oposição na obra de Deus. Oração, união, comunhão, ousadia de levar adiante a palavra de Deus, porque lá atrás muitos morreram para levar adiante a palavra de Deus, para ela chegar até nós hoje. Então quem tem a palavra de Deus em mãos tem um tesouro,
um tesouro jamais visto na terra, um tesouro que nada que mais de valioso na terra se compara. A palavra diz que nós vamos andar em ruas de ouro. E quantas pessoas estão se matando no mundo por causa do ouro? E nós vamos pisar. Aleluia. Amém. Se a gente parar um pouco, a gente pode analisar que quem está na luz se incomoda. Me perdoe. Quem está nas trevas é incomodado pela luz. A palavra diz que nós somos luz do mundo, sal da terra. Amém? E um exemplo que eu posso dar agora é: você está num quarto com a luz acesa, o quarto está claro, e aí você vê um ponto de escuridão. O ponto de escuridão não consegue apagar aquela luz do quarto. Não consegue ser percebida, se assim melhor falando. Mas se você estiver num quarto escuro e de repente você fizer um buraco qualquer numa parede ou abrir a janela do seu quarto escuro, a luz, por mínima que ela pode ser, ela é vista na escuridão. Aleluia. Então, quem está nas trevas é incomodado pela luz, meus irmãos. Não se enganem disso. Enquanto falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados porque ele ensinava ao povo e anunciava por Jesus a ressurreição dos mortos. Amém? Então, nesse texto de Atos, a gente vê que a obra do Senhor começou, que a ousadia foi vista, né? Que a ousadia reinou. E quando o Espírito Santo chega, a gente vê em Atos 2, a gente vê o poder de Deus se manifestando sobre a igreja, sobre aqueles que levam a palavra de Deus. Amém? E diante desse texto base, né, desse tema, a união é uma arma contra a oposição. A gente vê que quando a igreja se une, é vista a glória de Deus. Quando a igreja se une, é vista a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja se une, a gente vê com nossos olhos espirituais, carnais, que a glória de Deus é estabelecida. Amém? E eu quero trazer uma devocional rápida sobre este momento, né? E eu quero abrir o livro de Neemias 4, onde nós vamos ler do 4, né, do 8 ao 20. Deixa eu abrir aqui o livro de Neemias. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então no livro de Neemias, a gente pode fazer, né, uma comparação em relação a esse tema. O texto de Neemias 4, né, capítulo 4, tem um propósito específico de conduzir o crente, o cristão, a uma preparação para as batalhas espirituais. Pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Lá em Efésios diz, mas contra principados e potestades. Aí eu trago como introdução para essa reflexão devocional, no livro de Neemias, né, do capítulo 4, conflitos, lutas, opressão, história de um povo que venceu a oposição de opressores estrangeiros ou nacionais. A vida cristã é uma luta constante. Na luta diária do povo de Deus, encontramos 5 características que o faz eu e você vitorioso ou vitoriosa. O povo de Deus resiste, meu irmão. No versículo 6 de Neemias, Sambalate, governador da Sumária, não interessava que os judeus
se fortalecessem. Os inimigos zombavam. O povo não parava de trabalhar. A zombaria não impressionava e não afetava o povo de Deus. Não se deixe impressionar pelas artimanhas do inimigo, meu irmão. A obra de Deus não pode sofrer danos. O cristão não se frustra diante de zombaria. Não perde a oportunidade de conhecer a mensagem da salvação e não desiste, meu irmão. Quantas pessoas têm zombado? Quantas pessoas têm tirado sarro, né? Uma palavra bem conhecida no nosso vocabulário, sarro de nós cristãos. Tem brincado com o evangelho, claro. Muitos motivos são direcionados à nossa falha mesmo como cristão. Porque nós levamos tropeços na caminhada, abrimos brechas para tropeçar. Então as pessoas ficam desacreditadas. Por quê? As pessoas maduras conseguem ver Jesus na sua vida, independente de qualquer coisa. Conseguem ver o trabalho do Espírito Santo em sua vida, independente de qualquer coisa. Porque aquele que tem discernimento espiritual não olha o homem, olha o Deus que aquele homem serve e está buscando servir. Amém? Então o povo de Deus resiste, e a gente tem que resistir nesses dias difíceis. Amém? O povo de Deus trabalha. No versículo 6 a gente continua vendo ainda: a tática do adversário não pode dar certo. O povo de Deus dedica-se ao trabalho. Não considera o desprezo e a zombaria. Deus realiza maravilhas quando o povo trabalha. Somos cooperadores de Deus. Deus sempre faz a sua parte, façamos a nossa. Então, se a gente notar, quando a gente se une, quando a gente dá as mãos, quando a gente se perdoa um ao outro, quando a gente coloca as diferenças de lado, a obra de Deus, ela flui, ela anda. Amém? E como eu tinha falado no início, o que nós temos feito para que isso aconteça? Qual é o nosso primeiro passo? É orar, meus irmãos. Orar. Amém? Orar, se juntar para orar, se orar em casa, de joelhos, no quarto, na igreja. Então a obra tem autorização do rei. O inimigo fica irado, o povo de Deus fica atento, vigilante. O povo de Deus fica na brecha, ora. Oração é uma arma indispensável na batalha que travamos nesse mundo. E oração, se a gente notar, a oração é uma comunhão. A oração é uma união. É uma união. Então é uma união contra o quê? Contra a oposição, contra o diabo, contra as suas hostes malignas. Então quando a gente ora, quando a gente está junto, a gente está se unindo. Se unindo contra o quê? Contra a oposição. E a oração é uma arma poderosa. É uma arma mais poderosa do que um míssil, do que uma bomba atômica. A oração tem poder. Amém. Aleluia. E o que nós podemos concluir diante disso tudo que já foi dito aqui nesse momento? Que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração de pesquisar, de estudar, de se dedicar, de entregar esse momento. É que quando Deus tem uma obra, meus irmãos, a fazer em nossas vidas, jamais deixa de levantar os instrumentos necessários para a nossa vida, meu irmão. Para vencer crises e conflitos, é a piedade fervorosa e dedicação heróica. Deus providenciará a vitória. Somos um povo que sabe vencer as oposições. Resistir, trabalhar, orar, prevenir-se e confiar. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Resistir, trabalhar, orar, prevenir-se e confiar. Precisamos, igreja, ordem novo de Deus. Orar, resistir, trabalhar, prevenir-se e confiar de que Deus está no controle de tudo em nossas vidas. Que sejamos mais unidos,
que possamos perdoar uns aos outros. Eu tenho dito isso constantemente quando eu tenho oportunidade. Amor e perdão não é sentimento. Amor e perdão é um mandamento de Deus. Perdoai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Veja como começa a frase. Deus não diz assim: se quiseres perdoar, se sentires de perdoar, se quiseres amar, se sentires de amar. Não, Deus está dizendo: perdoai-vos, amai-vos. Então, quando a gente toma a posição de perdoar, de pedir perdão, de amar, isso tem que ser com a consciência de cristão, a consciência da mente em Cristo. E aí sim as barreiras são quebradas, o inferno treme. Então, que nós possamos nos unir, para que nós possamos ser uma arma contra a oposição da igreja, do evangelho. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor continue conosco, que nós sejamos luz, sal da terra, e que prevaleça a união dentro da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.